O enigma das pirâmides. Os monumentos que desafiaram a ciência. Antes de mergulharmos nas sombras do passado, se você tem coragem de desvendar mistérios que a humanidade prefere ignorar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque hoje, vamos falar de algo que deveria estar enterrado para sempre, mas que se ergue majestoso no deserto, desafiando tudo que acreditamos saber sobre nossa própria história. Imagine por um momento, você está diante da grande pirâmide de Gizé. São 4:30 da manhã. O deserto está silencioso, envolto em uma escuridão que parece devorar até mesmo as estrelas. De repente, uma brisa fria corta o ar árido e você sente algo. Uma presença antiga. Milênios de segredos sussurrando ao seu ouvido. Diante de você, ergue-se uma construção impossível. 2,5 milhões de blocos de pedra. Algumas pesando mais de 80 toneladas. Construída há mais de 4.500 anos, quando o ser humano mal dominava a roda. E ainda assim, ali está ela. Perfeita. Imponente. Impossível. Mas aqui está a verdade que ninguém quer falar. As pirâmides não deveriam existir. Não com a tecnologia que supostamente nossos ancestrais possuíam. Não com a precisão matemática que demonstram. E definitivamente não com os mistérios que carregam consigo. Durante séculos, arqueólogos, engenheiros e cientistas tentaram explicar como monumentos tão colossais foram erguidos. Criaram teorias. Elaboraram hipóteses. Construíram modelos. Mas para cada resposta que encontraram, surgiram 10 novas perguntas. 10 novos mistérios. 10 novos pesadelos para aqueles que ousaram questionar a versão oficial da história. Você já se perguntou por que as pirâmides foram construídas exatamente onde estão? Porque apontam para constelações específicas? Porque suas medidas matemáticas são tão precisas que rivalizam com nossos computadores modernos? E mais perturbador ainda, por que civilizações separadas por oceanos e milênios construíram estruturas pirâmidas similares, como se seguissem o mesmo projeto mestre? Hoje, vamos descer aos corredores escuros da história oficial e descobrir que nem tudo é o que parece. Que por trás dessas pedras milenares, pode existir algo muito mais sinistro e extraordinário do que jamais imaginamos. Algo que talvez não devêssemos descobrir. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga nossa civilização e nossa origem. A história que nos contaram é simples, quase reconfortante. Por volta de 2580 a.C., o faraó Xufu decidiu construir sua tumba eterna, uma pirâmide que seria sua passagem para a vida após a morte. Os egípcios, mestres da organização e persistência, mobilizaram dezenas de milhares de trabalhadores. Durante aproximadamente 20 anos, estes homens arrastaram, ergueram e posicionaram cada bloco de pedra com perfeição milimétrica. Segundo os arqueólogos tradicionais, a explicação é racional. Rampas de terra foram construídas ao redor da pirâmide. Trenós de madeira transportavam os blocos. Cordas de fibra e força bruta humana moviam montanhas de pedra. Ferramentas de cobre cortavam granito. E a precisão? Bem, os egípcios eram simplesmente muito dedicados. Esta versão oficial nos diz que os trabalhadores eram cidadãos livres, não escravos. Que recebiam rações de carne, cerveja e pão. Que viviam em vilarejos organizados perto da construção. Que tudo foi possível graças ao engenhoso sistema de polias, alavancas e determinação humana. Uma grande obra de engenharia para sua época, mas nada sobrenatural. Os egiptólogos apontam para hieróglifos que descrevem técnicas de construção, para restos de rampas encontradas em outras pirâmides, para ferramentas de cobre descobridas em escavações. Eles nos mostram evidências de que os egípcios conheciam matemática avançada, astronomia e arquitetura. Que a construção das pirâmides foi o ápice natural de séculos de evolução tecnológica no Antigo Egito. E os números? A Grande Pirâmide tinha originalmente 146 metros de altura. Sua base cobre 13 acres. Cada lado mede aproximadamente 230 metros, com um erro de apenas 2 centímetros. Os blocos se encaixam com precisão de 0,5 milímetro.
Impressionante, sem dúvida, mas realizável com dedicação extrema e muito tempo. Esta é a narrativa aceita, a versão que aparece nos livros didáticos, a explicação que satisfaz a comunidade científica mainstream. E por décadas, ela pareceu suficiente, lógica, racional, tranquilizadora. Mas há algo profundamente perturbador nesta história oficial. Ela ignora detalhes que deveriam nos manter acordados à noite. Detalhes que sugerem que nossa compreensão sobre o passado pode estar completamente errada. Porque quando você realmente analisa os números, quando examina a logística, quando questiona cada aspecto desta construção simples, você percebe que a história oficial não é apenas inadequada. Ela é impossível. E se ela é impossível, então o que realmente aconteceu naquelas areias do deserto há 4.500 anos? Que verdade sombria está enterrada sob toneladas de pedra e milênios de silêncio? Que segredo tão terrível a humanidade tem tentado esquecer ou esconder? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. E muito mais aterrorizante do que estamos preparados para aceitar. Aqui é onde a história oficial começa a desmoronar como um castelo de cartas em uma tempestade. E onde os pesadelos de qualquer engenheiro moderno começam. Vamos falar de números. Números frios, implacáveis, que não mentem. A Grande Pirâmide contém aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra. Se a construção realmente levou 20 anos, isso significa que os trabalhadores precisaram posicionar um bloco a cada 4 minutos e meio, dia e noite, sem parar. Por 2 décadas. Mas espere, fica pior, muito pior. Alguns desses blocos pesam 80 toneladas. 80 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, é o peso de aproximadamente 50 carros modernos. E eles foram erguidos a alturas de mais de 100 metros, posicionados com precisão milimétrica, usando apenas cordas e força humana, rampas de terra. Christopher Dunn, um engenheiro de precisão que trabalhou por décadas com tecnologia de ponta, passou anos estudando as pirâmides. Sua conclusão: com nossa tecnologia atual, seria extremamente difícil replicar essa precisão. Com a tecnologia de 4.500 anos atrás, é simplesmente impossível. Mas a precisão é apenas o começo do pesadelo. A Grande Pirâmide está alinhada com os pontos cardeais com uma precisão de 360 de grau. Para você ter uma ideia, isso é mais preciso que o Observatório Real de Greenwich. Como uma civilização que supostamente não tinha instrumentos de precisão conseguiu um alinhamento que desafia nossa tecnologia moderna. E então há a matemática. A relação entre a altura da pirâmide e o perímetro de sua base equivale exatamente ao número π. A mesma constante matemática que não foi oficialmente descoberta até milhares de anos depois. Coincidência? Ou evidência de um conhecimento que não deveria existir naquela época? Mas aqui está algo que fará seus cabelos se arrepiarem. As pirâmides de Gizé estão alinhadas perfeitamente com a constelação de Órion. Não apenas aproximadamente. Perfeitamente. Como se fossem um mapa estelar construído em pedra. Um mapa que replicava exatamente a posição das estrelas. Há 10.500 anos. 10.500 anos atrás. Mais de 6 milênios antes da civilização egípcia supostamente ter existido. Robert Bauval e Graham Hancock passaram anos estudando esta correlação astronômica. Suas descobertas são perturbadoras. As pirâmides não foram construídas aleatoriamente. Elas seguem um padrão preciso, um projeto mestre que exigia conhecimento astronômico avançado e capacidade de cálculo que rivalizavam com nossos computadores modernos. E há mais. Muito mais. Blocos de granito extraídos a 800 quilômetros de distância, transportados com precisão impossível. Câmaras internas com acústica perfeita, como se fossem projetadas para amplificar frequências específicas. Passagens que apontam para estrelas específicas em datas específicas, criando um complexo sistema astronômico em pedra. A cada nova descoberta, a versão oficial se torna mais frágil, mais inadequada, mais assustadora. Porque se nossa história está errada sobre algo tão monumental quanto as pirâmides, sobre o que mais estamos sendo enganados? E a pergunta que ninguém quer fazer:
Se os antigos egípcios não construíram as pirâmides com a tecnologia que supomos, então quem construiu? E com que tecnologia? A resposta pode estar enterrada nas areias do tempo, junto com verdades que talvez não estejamos preparados para enfrentar. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo no abismo da impossibilidade, porque o que vamos revelar agora vai fazer você questionar tudo o que acredita saber sobre as capacidades de nossos ancestrais. Dentro da Grande Pirâmide, existe algo que não deveria existir, algo que desafia qualquer explicação racional. Na Câmara do Rei, há um sarcófago de granito vermelho que pesa aproximadamente 4 toneladas. O problema: a passagem que leva até essa câmara é menor que o sarcófago. Isso significa apenas uma coisa: o sarcófago foi colocado ali durante a construção da pirâmide. Ele não foi transportado pela estreita passagem depois. Ele estava lá desde o início, como se toda a pirâmide tivesse sido construída ao redor dele. Mas aqui está o que vai tirar seu sono. Este sarcófago foi cortado e polido com uma precisão que só seria possível com ferramentas diamantadas modernas. As marcas internas mostram sinais de perfuração rotativa de alta velocidade. Em 2500 a.C., as ferramentas mais avançadas eram feitas de cobre. Cobre não corta granito. Cobre não cria perfurações rotativas perfeitas. Sir William Flinders Petrie, o pai da egiptologia moderna, ficou obcecado com essas marcas impossíveis. Em 1883, ele mediu as ranhuras espirais no granito e descobriu algo aterrorizante. A velocidade de corte necessária para criar aqueles padrões exigiria uma rotação de 500 rotações por minuto com uma pressão de 2 toneladas. Em outras palavras, tecnologia industrial moderna. Mas isso é apenas o começo do pesadelo tecnológico. Em 1993, o engenheiro alemão Rudolf Gantenbrink enviou um robô através dos estreitos dutos de ventilação da pirâmide. O que ele encontrou deveria ter mudado nossa compreensão da história para sempre. Portas. Portas de pedra perfeitamente seladas com maçanetas de cobre. Maçanetas. Em dutos que supostamente eram apenas para ventilação. Como se alguém tivesse projetado um sistema de acesso secreto. Um sistema que permaneceu lacrado por milênios. E quando finalmente conseguiram abrir uma dessas portas em 2002, encontraram outra porta atrás. E outra. Como se toda a pirâmide fosse um cofre gigantesco. Um cofre protegendo algo que alguém desesperadamente não queria que fosse encontrado. A acústica das câmaras internas é outra impossibilidade. A Câmara do Rei ressoa exatamente na frequência de 110 Hz. Esta frequência tem um efeito específico no cérebro humano. Ela altera estados de consciência, induz experiências fora do corpo e pode até mesmo causar alucinações. Como uma civilização de 4.500 anos atrás sabia sobre neuroacústica? Mas talvez o mistério mais perturbador seja a ausência de múmias. Nem Xufu nem qualquer outro faraó foi jamais encontrado nas pirâmides. Nunca. As câmaras estavam vazias quando foram abertas pela primeira vez. Completamente vazias. Como se nunca tivessem sido usadas como tumbas. Então, se não eram tumbas, o que eram? Christopher Dunn propôs uma teoria que mantém arqueólogos acordados à noite. Ele sugere que a Grande Pirâmide era uma máquina. Uma estrutura projetada para gerar energia. Os dutos, as câmaras, a precisão matemática, tudo trabalhando em harmonia para criar um tipo de tecnologia que ainda não compreendemos completamente. Uma máquina construída por uma civilização que oficialmente não deveria possuir a tecnologia nem o conhecimento para criá-la. Uma máquina que foi deliberadamente desativada, selada e abandonada. Como se alguém tivesse decidido que essa tecnologia era perigosa demais para existir. E se isso for verdade, então quem eram realmente os construtores das pirâmides? E por que decidiram enterrar seus segredos nas areias do tempo? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, e muito mais aterrorizante do que estamos preparados para enfrentar. Agora vamos adentrar território proibido. Teorias que a academia mainstream prefere ignorar. Possibilidades que desafiam não apenas nossa compreensão da história, mas nossa própria identidade como espécie. E se as pirâmides não foram construídas pelos antigos egípcios,
Graham Hancock, um jornalista investigativo que se tornou arqueólogo rebelde, passou décadas coletando evidências perturbadoras. Sua teoria: as pirâmides são restos de uma civilização perdida. Uma civilização tecnologicamente avançada que existiu muito antes do que acreditamos ser possível. As evidências são inquietantes. Estruturas megalíticas similares às pirâmides existem em todos os continentes. Na América do Sul, temos Pumapunku na Bolívia, blocos de granito cortados com precisão laser, pesando até 400 toneladas. Na Turquia, Göbekli Tepe, um complexo de 11.500 anos que reescreve completamente nossa cronologia da civilização humana. Todos esses locais compartilham características impossíveis. Precisão que desafia nossa tecnologia moderna. Conhecimento astronômico avançado. Matemática complexa. E todos foram construídos por civilizações que, segundo nossa história oficial, mal dominavam a agricultura. Robert Socho, geólogo de Harvard, fez uma descoberta que abalou os fundamentos da egiptologia. Ele estudou os padrões de erosão na esfinge e chegou a uma conclusão aterrorizante. A erosão foi causada por chuvas intensas. Chuvas que não caem no Egito há mais de 7.000 anos. A esfinge, e possivelmente as pirâmides, são muito mais antigas do que acreditávamos. Mas aqui está onde as coisas ficam verdadeiramente sinistras. E se essa civilização perdida não desapareceu naturalmente? E se ela foi eliminada? Evidências geológicas sugerem que por volta de 12.800 anos atrás, a Terra sofreu uma catástrofe global. Cometas impactaram o planeta, causando inundações massivas, mudanças climáticas extremas e o fim da última era glacial. Esta catástrofe, conhecida como Dryas Recente, pode ter destruído uma civilização global avançada, deixando apenas fragmentos, como as pirâmides. Zecharia Sitchin, um controverso estudioso de línguas antigas, propôs uma teoria ainda mais perturbadora. Ele traduziu tablets sumérios antigos que falam dos Anunnaki, seres que desceram dos céus e ensinaram aos humanos tecnologia avançada. Segundo esses textos, as pirâmides eram plataformas de pouso. Plataformas de pouso para quem? Para visitantes que não eram desta terra. Erich von Däniken, em Eram os Deuses Astronautas, apresentou evidências perturbadoras de todo o mundo. Arte antiga que mostra seres com capacetes espaciais. Textos que descrevem carruagens de fogo nos céus. Estruturas que só fazem sentido se foram construídas para seres com tecnologia de voo. E há algo mais. Algo que fará você questionar tudo. Recentemente, cientistas descobriram que a Grande Pirâmide contém vazios. Enormes espaços vazios detectados por muons cósmicos. Câmaras secretas que nunca foram abertas. Espaços que podem conter qualquer coisa. O que está escondido nesses vazios? Tecnologia antiga? Registros de uma civilização perdida? Ou algo ainda mais sinistro? Alguns pesquisadores sugerem que as pirâmides eram máquinas de terraformação, dispositivos projetados para alterar o clima e a atmosfera da Terra. Máquinas construídas por uma civilização que precisava adaptar nosso planeta para suas necessidades. E se for verdade, se as pirâmides foram construídas por uma inteligência não humana, então o que isso significa para nossa compreensão de quem somos? De onde viemos? E mais importante ainda, eles ainda estão aqui? As pirâmides podem não ser apenas monumentos antigos. Elas podem ser evidências de um encontro que mudou o curso da humanidade para sempre. Um encontro que alguém, ou algo, desesperadamente quer que esqueçamos. Mas a verdade tem uma forma de emergir das sombras. E quando ela finalmente se revelar, pode ser mais aterrorizante do que qualquer pesadelo que possamos imaginar. As lendas mais antigas da humanidade sussurram sobre um tempo antes do tempo. Antes do dilúvio. Antes do esquecimento. Antes de nossa amnésia coletiva sobre quem realmente somos e de onde viemos. Em praticamente todas as culturas antigas, encontramos o mesmo padrão perturbador. Histórias de seres superiores que desceram dos céus trazendo conhecimento proibido. Os sumérios chamavam-nos de Anunnaki, os hindus de Divais, os egípcios de Neteru, os gregos de Titãs. Nomes diferentes,
para a mesma realidade impossível. E todos eles, sem exceção, estão conectados às pirâmides. Os textos das pirâmides, hieróglifos gravados nas paredes internas das pirâmides mais antigas, não falam de faraós. Não falam de tumbas. Eles falam de transformação, de ascensão, de uma jornada que transcende a morte física. Como se as pirâmides fossem portais, máquinas de transcendência projetadas para algo muito além da compreensão humana normal. Platão escreveu sobre Atlântida, uma civilização perdida que possuía tecnologia avançada e conhecimento esotérico profundo. Segundo Platão, os sacerdotes egípcios lhe contaram que os atlantes eram os construtores originais dos monumentos do Egito. Construtores que desapareceram após uma catástrofe global há mais de 9.000 anos. Mas aqui está o que vai fazer seu sangue gelar. Edgar Cayce, conhecido como Profeta Adormecido, fez milhares de leituras psíquicas entre 1901 e 1944. Muitas se revelaram assustadoramente precisas. E ele falava constantemente sobre as pirâmides. Segundo Cayce, as pirâmides continham registros completos da história perdida da humanidade. Registros escondidos em câmaras secretas que ainda não foram descobertas. Registros que revelariam não apenas nossa verdadeira origem, mas também nosso destino. Ele previu que essas câmaras seriam encontradas entre 1998 e 2008. Câmaras que conteriam cristais tecnológicos, mapas estelares e avisos sobre o futuro da humanidade. E embora algumas descobertas tenham sido feitas nesse período, as câmaras mais profundas permanecem seladas. Como se algo, ou alguém, não quisesse que fossem abertas. As tradições esotéricas sempre souberam algo que a ciência moderna está apenas começando a suspeitar. As pirâmides não eram apenas construções. Elas eram máquinas espirituais. Dispositivos projetados para alterar a consciência humana, abrir portais dimensionais e conectar nossa realidade com outras realidades. Aleister Crowley, o controverso ocultista, passou uma noite inteira dentro da Grande Pirâmide em 1904. O que ele experimentou ali mudou sua vida para sempre. Ele emergiu falando sobre entidades não humanas, conhecimento proibido e energias que transcendem nossa compreensão física. Suas experiências naquela noite se tornaram a base de toda sua filosofia esotérica posterior. Napoleão Bonaparte também passou uma noite sozinho na Câmara do Rei. Quando emergiu na manhã seguinte, estava pálido e visivelmente abalado. Quando perguntado sobre o que havia experimentado, ele se recusou a falar. Apenas disse: "Vocês nunca acreditariam mesmo que eu contasse." E há algo mais. Algo que a ciência mainstream prefere ignorar. Pessoas que meditam dentro das pirâmides relatam experiências extraordinárias. Viagens fora do corpo. Visões de civilizações perdidas. Contato com inteligências não humanas. Como se as pirâmides fossem antenas cósmicas, ainda funcionais após milênios. Pesquisadores modernos descobriram que as pirâmides geram campos eletromagnéticos únicos. Campos que afetam a atividade cerebral, alteram estados de consciência e podem até mesmo influenciar a estrutura do espaço-tempo ao redor delas. Será que as pirâmides são máquinas multidimensionais? Dispositivos projetados para conectar nossa realidade física com dimensões que normalmente não podemos perceber? E se for verdade, quem ou o que pode estar do outro lado dessas conexões? As lendas falam de guardiões. Seres que protegem os segredos das pirâmides há milênios. Seres que não permitirão que certos conhecimentos sejam revelados até que a humanidade esteja pronta. Mas pronta para quê? Para reencontrar nossos criadores? Para receber tecnologia que pode nos transformar em algo além do humano? Ou para enfrentar uma verdade tão perturbadora que pode destruir nossa sanidade coletiva? A resposta pode estar esperando nas sombras das pirâmides, junto com segredos que talvez seja melhor permanecerem enterrados. A comunidade científica mundial se encontra em uma encruzilhada sinistra. Décadas de descobertas têm corroído sistematicamente suas explicações tradicionais. E o que resta é um abismo de incerteza que nenhum especialista quer admitir publicamente. Em 2017, cientistas da Universidade de Nagoya, no Japão, fizeram uma descoberta que abalou os fundamentos da egiptologia.
Usando tecnologia de muons cósmicos, partículas que penetram através de qualquer material, eles detectaram um vazio gigantesco dentro da Grande Pirâmide. Um vazio do tamanho de um avião comercial, completamente escondido há 4.500 anos. A comunidade arqueológica reagiu com silêncio perturbador. Alguns poucos falaram em anomalias de construção. Outros sugeriram câmaras de alívio de peso. Mas nenhuma explicação oficial foi oferecida. Como se alguém tivesse decidido que certas descobertas são melhor ignoradas. Mehdi Taoubi, cofundador do projeto Scan Pyramids, fez uma declaração que deveria ter feito manchetes mundiais. Esta descoberta muda tudo o que sabemos sobre a Grande Pirâmide. Há tecnologias e conhecimentos ali que não compreendemos. Mas suas palavras foram rapidamente abafadas, enterradas em relatórios técnicos que poucos leem, como se existisse uma conspiração de silêncio ao redor das verdadeiras descobertas das pirâmides. O Dr. Robert Socho, geólogo respeitado de Harvard, foi virtualmente banido da comunidade egiptológica depois que suas descobertas sobre a idade da esfinge foram publicadas. Suas evidências geológicas são irrefutáveis, mas sua carreira foi destruída. Uma mensagem clara: questione a história oficial e pague o preço. Mark Lehner, um dos egiptólogos mais proeminentes do mundo, passou décadas tentando replicar as técnicas de construção das pirâmides. Seus experimentos falharam consistentemente. Mesmo com tecnologia moderna, sua equipe não conseguiu mover blocos de 2 toneladas com a precisão necessária. E quando questionado sobre blocos de 80 toneladas, ele simplesmente muda de assunto. Mas talvez o mais perturbador seja o que aconteceu com o projeto Upuaut, liderado por Rudolf Gantenbrink. Em 1993, ele descobriu portas secretas com maçanetas de cobre nos dutos da pirâmide. Quando quis continuar as explorações, suas permissões foram revogadas. Sem explicação. Sem justificativa. Como se alguém tivesse decidido que ele estava chegando perto demais da verdade. Atualmente, existe uma espécie de censura velada ao redor das pirâmides. Pesquisas independentes são desencorajadas. Teorias alternativas são ridicularizadas. Descobertas perturbadoras são minimizadas ou ignoradas completamente. O físico John Cadman passou anos estudando as propriedades acústicas da Grande Pirâmide. Suas descobertas sugerem que toda a estrutura foi projetada como um gigantesco instrumento musical. Um instrumento capaz de gerar frequências específicas que afetam a consciência humana. Quando tentou publicar seus resultados, nenhuma revista científica mainstream aceitou seu trabalho. Christopher Dunn, o engenheiro que propôs a teoria da máquina de energia, enfrenta constante ridicularização da academia. Mas seus argumentos técnicos são irrefutáveis. Suas medições precisas. Suas conclusões aterrorizantes. A Grande Pirâmide demonstra tecnologia que não deveria existir há 4.500 anos. E há algo ainda mais sinistro. Documentos internos vazados do governo egípcio sugerem que eles sabem muito mais do que revelam publicamente. Câmaras secretas foram mapeadas. Artefatos impossíveis foram descobertos. Mas tudo é mantido em sigilo absoluto. Por quê? O que pode ser tão perturbador que governos e instituições preferem manter em segredo? Que descoberta seria tão revolucionária, ou perigosa, que justifica décadas de encobrimento? A resposta pode estar na própria natureza das pirâmides. Se elas realmente são tecnologia avançada de uma civilização perdida, se elas realmente são máquinas funcionais, se elas realmente conectam nossa realidade com outras dimensões, então sua ativação poderia ter consequências que a humanidade não está preparada para enfrentar. Talvez o silêncio não seja conspiração, mas proteção. Proteção contra verdades que poderiam fragmentar nossa realidade. Contra descobertas que poderiam despertar algo que deveria permanecer adormecido. Porque se as pirâmides são realmente o que parecem ser, então somos muito mais frágeis e ignorantes do que jamais imaginamos. E aqueles que construíram essas máquinas impossíveis podem ainda estar observando. E assim chegamos ao fim de nossa jornada pelas sombras do passado. Mas como toda boa história de mistério, as perguntas que ficam são mais perturbadoras que as respostas que encontramos. As pirâmides continuam ali, silenciosas, imponentes,
guardando seus segredos há milênios, desafiando cada nova geração de cientistas, arqueólogos e sonhadores que ousam questionar sua origem. Cada descoberta nos leva a novas impossibilidades. Cada explicação gera 10 novas perguntas. Como se as pirâmides fossem um enigma projetado especificamente para manter a humanidade procurando, questionando, nunca satisfeita com respostas simples. Talvez essa seja sua verdadeira função. Não serem tumbas, não serem templos, não serem máquinas de energia, mas serem espelhos. Espelhos que refletem nossa própria ignorância sobre quem realmente somos e de onde viemos. Elas nos forçam a confrontar uma possibilidade aterrorizante, que nossa história oficial é uma ficção. Que nossa compreensão sobre o passado é fundamentalmente falha. Que existe um capítulo perdido na história humana. Um capítulo que alguém ou algo não quer que lembremos. As pirâmides sussurram sobre civilizações perdidas. Sobre tecnologia impossível. Sobre visitantes de outros mundos. Sobre segredos enterrados tão profundamente na areia e no tempo que talvez seja melhor que permaneçam esquecidos. Mas aqui está a verdade mais perturbadora de todas. Elas ainda estão ativas. Ainda geram campos eletromagnéticos. Ainda afetam a consciência humana. Ainda ressoam com frequências que não compreendemos totalmente. Como máquinas esperando serem religadas. Como portais aguardando serem reabertos. Como sementes de uma realidade diferente, plantadas em nossa dimensão, esperando o momento certo para florescer. E quando esse momento chegar, quando finalmente decifrarmos todos os seus mistérios, quando ativarmos completamente sua verdadeira função, estaremos preparados para as consequências? Ou descobriremos que alguns conhecimentos eram melhor permanecer enterrados? As pirâmides nos observam das areias eternas, guardiãs de verdades que podem ser nossa salvação ou nossa condenação. Elas são lembretes pétreos de que não somos os primeiros a caminhar sobre este planeta. E talvez não sejamos os últimos. O deserto guarda seus segredos. Mas os segredos têm uma forma de se revelarem quando menos esperamos. Se esta jornada pelas sombras do passado despertou algo em você, se estas revelações tocaram uma corda profunda em sua alma, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho, porque temos muito mais mistérios para desvendar. Muito mais verdades proibidas para explorar. Nos comentários, me conte, qual teoria sobre as pirâmides mais o perturbou? Qual mistério você gostaria que explorássemos a seguir? E se você teve coragem de chegar até aqui, talvez esteja pronto para descobrir outros segredos que a humanidade prefere ignorar. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada às profundezas do impossível. E lembre-se, algumas vezes, as histórias mais aterrorizantes são aquelas que podem ser verdadeiras. Agora, assista ao próximo vídeo que aparece na sua tela. Porque a verdade sobre nosso passado está apenas começando a emergir das sombras. E quando ela finalmente se revelar completamente, nada mais será como antes.